De joelhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o seu santo nome. Essa chuva que cai lá fora são chuvas de bênçãos. Aquele que estiver com sede beberá, Senhor. A sua palavra é a nossa água. Que o Senhor abençoe a cada filho seu aqui presente e aqueles que não puderem estar aqui também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, né? Boa noite. Eu fico muito feliz essa noite de atender aqui o convite do Jair, né? Ele já disse que nós temos um amigo em comum, né? Então, o Edson Messias, né? Messias, um escolhido por Deus para ser apenas uma estrela, né? Como todos nós, eu e você, né? Alguns brilham um pouco mais, mas todos nós temos o nosso brilho, que é o resultado de um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Eu estou feliz nessa noite de estar aqui com vocês, né? Mandar um abraço pro pessoal da internet que acompanha o canal lá, né? Eu acompanho o canal e recomendo, né? Nós, nesta noite, vamos meditar um pouquinho numa das experiências que Jesus nos deixou. O título do sermão: Jesus, a fonte de água viva, né? A fonte que satisfaz plenamente. Porque nós até bebemos água de outras fontes. Mas as águas de outras fontes têm um problema, né? A sede volta novamente, né? Mas Jesus, ele garante sua palavra que quem beber da fonte viva nunca mais vai sentir sede. Nós temos alguns PowerPoint aí. O Daniel, né, Daniel? Isso, vai me ajudar aí, né? Ok. Eu preciso fazer uma pergunta aí para vocês nesta noite aí, né? Quem já sentiu sede? Mas não essa sede que a gente sente de chegar lá e ter água lá no filtro, né? Entendeu? Comprar uma garrafa de água, né? Sentir sede extrema mesmo. Mas a gente fala agora de sede física. Sede de água mesmo, de fluido, né? Porque o nosso organismo, ele foi criado para ser lubrificado com água, né? Então, sede ao extremo. E você não conseguiu fluido ou água para satisfazer a tua sede, né? Sede intensa. Aí você bebe um suco natural, delicioso, mas não mata a sede. Ele engana durante um período, mas depois você tem sede de água, né? E essa necessidade por fluido não é uma necessidade simplesmente do ser humano, né? Mas os pequenos animais estão ali, o gatinho, e ele não quer nada além de uma deliciosa gota de água cristalina. Aqui o nosso amigo beija-flor também está à procura desse precioso líquido, né? Então, o Senhor colocou, né? Olha que coisa extraordinária, né? Sempre me perguntei como é que ela fazia para beber água, né? Mas está aí, né? A lei da sede, ela tem uma articulação tremenda nas patas dianteiras, né? E ela bebe água com muita facilidade, né? Então está aí, uma água azulzinha. E por último, mas não menos importante, o ser humano, né? O ser humano, ele tem necessidade de beber água. E hoje, assim, você, depois de atividade física, você bebe água. Hoje carregar a garrafinha está na moda, né? Você vê as pessoas no ônibus, no carro, né? Carregando. As empresas dão para os seus colaboradores, né? Uma garrafa para você ir ali, né? Se lubrificando durante o dia, né? O ser humano, ele sente dois tipos de sedes que são as mais comuns, assim, né? A sede intracelular e a sede extracelular. A sede extracelular é aquela quando nós perdemos fluido, né? Através da saliva, da urina, né? Quando nós falamos, nós estamos sempre perdendo líquido e bebemos água para equilibrarmos, né? Esta perda de líquido. A outra sede é a sede intracelular. O que é a sede intracelular? É quando você come um alimento que está um pouco carregado de sal e o seu organismo precisa restabelecer esse equilíbrio. E o que acontece? O organismo começa a furtar água da célula para equilibrar o seu metabolismo, né? Essa também é uma sede muito comum, e você, depois de um domingo no almoço domingo, você sente
essa sede. Mas o fato que a pessoa que não toma água, ele pode adquirir alguns problemas muito sérios. O mais falado e comum são os problemas renais, convulsões, dores nas articulações. O fato é que nós somos criados para caminharmos com este combustível tão importante para a sobrevivência humana. No contexto bíblico, e quando falamos de Cristo, nós dizer que ele teve sede, a gente sempre se lembra desse episódio, né? Isso é o primeiro que vem na nossa mente, né? Quando na cruz ele disse, tenho sede. Mas não é deste evento que nós vamos falar. Nesta noite eu prefiro este aqui, né? Que foi lá junto ao poço de Jacó, e Jesus se encontrou com a samaritana e viveu uma das experiências mais marcantes para a vida e para o ministério dele e para a vida daquela mulher. E essa história, ela está narrada no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos ler alguns versos desse capítulo, e ali traz, contando essa experiência que Jesus viveu no seu ministério. Livro de João, capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso de número 3. Amém? Amém? Então, mantenha a sua Bíblia aberta e feche os teus olhos nesse momento. Pai querido, estamos com a tua palavra aberta. E o nosso desejo nesta noite é o único exclusivamente de ouvir a tua voz, que vai falar em nossos corações, mas é falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. E não aquilo que queremos, porque o que queremos sempre é muito pouco. Mas aquilo que precisamos é o que tu vai falar conosco nesta noite. Usa-me nesta noite, eu que lhe peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso número 3. Deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galileia, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou meio-dia, né? Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha que história mais interessante, né? Jesus, com os seus seguidores, precisa ir para a Galileia, ele estava na Judéia, e para ele ir para a Galileia ele tinha que passar pela terra dos samaritanos. A terra dos samaritanos, ela está aqui assim, né? Ó, aqui está a Galileia, Jesus estava na Judéia, e aqui estava Samaria, né? Ali está a terra dos samaritanos. Nos dias do Senhor Jesus, os judeus, para irem para a Galileia, não passavam por Samaria. Eles davam uma volta estratégica, porque judeus e samaritanos não se davam certo. O que existia entre aquelas duas nações, na verdade, era um grande conflito ideológico e de ideias, diferenças grandes, e eles não se acertavam. Um judeu, quando precisava xingar um outro judeu, ele chamava aquela pessoa de samaritano. E eu acredito que Jesus foi chamado algumas vezes de samaritano, porque as pessoas xingavam Jesus que não gostavam, né? Porque xingar não é uma cultura dos nossos dias. Chama, tu és samaritano, és possuído. Mas por que judeus e samaritanos não se gostavam? Porque muito tempo atrás, depois do reinado de Salomão, quando a nação de Israel foi dividida, 10 tribos ao norte, chamados reinos do norte, e as 2 tribos ficaram em Jerusalém, Samaria passou a ser a capital do reino do norte, das 10 tribos. E lá em Samaria eles fizeram um templo parecido com o templo que havia em Jerusalém, no reino do sul, que era para as pessoas das 10 tribos adorarem a Deus em Samaria.
Mas o problema é que em Levítico estava dizendo que só o templo ia ser construído em um único lugar, que Deus queria só aquele lugar para adorar. Surgiu o primeiro problema teológico, né? Alguns anos depois, quando o rei da Síria invade o reino do norte e leva todos os judeus cativos para Damasco, aquela terra ficou com alguns gatos pingados de judeus, mas o rei da Síria mandou outros povos habitarem aquela terra. E aqueles outros povos se casaram com aquelas pessoas que moravam ali, os remanescentes judeus, e os samaritanos dos dias de Jesus eram esse povo. Quando Jesus vem desenvolver o seu ministério, ali tem os samaritanos. Eles eram meio judeus. Os samaritanos e os judeus tinham alguns pontos em comuns. Acreditavam na vida de um Messias, chamavam de Taret, ou libertador. Só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco, não tinha nem Salmos, nem Esdras, nem Neemias, não tinha Isaías, só tinha os 5 primeiros livros. Eles também sacrificavam o perdão dos seus pecados, um cordeiro, e os pontos em comuns terminavam por aí. O que existia entre aqueles dois povos era uma animosidade, diferenças incalculáveis. Então, o judeu, quando precisava sair da Judeia e ir para a Galileia, não passava na terra dos samaritanos. E Jesus, João não disse que dia da semana era. O fato é que ele acordou muito cedo, pegou os seus 12 companheiros de ministério e falou assim: vamos para a Galileia. Estou a fim de ir para a Galileia. E ele pegou o caminho, e quando ele deveria seguir a rota tradicional, que era dar a volta pela província dos samaritanos, ele foi em linha reta. Eu até posso imaginar Pedro, Tiago e João conversando, Jesus os passos apertados na frente, e o pessoal seguindo ele. Jesus está indo pelo caminho errado. Vai passar pela terra dos samaritanos. A gente conhece a história. Jesus, quando está se aproximando de Sicária do poço, ele conhecia o coração dos seus 12 amigos assim: vocês não estão preparados para isso que vocês vão ver. Vocês não estão preparados. Vou mandar vocês comprar alguma coisa na mercearia. Porque se vocês estão escandalizados por eu estar passando pela província de Samaria, o que vai acontecer nos próximos minutos, vocês não estão preparados. E Jesus arrumou uma desculpa. Sabe quando você arruma uma desculpa? Você vai lá. Vai lá no mercado comprar picolé. Vai comprar sabão. Está cheio de sabão, manda a criança comprar sabão, porque vai ter uma conversa agora e os filhos não podem ouvir. E Jesus mandou os homens irem na cidade comprarem alimentos. O texto diz que era 6h, ou meio-dia, no nosso horário. Jesus chega no poço de Jacó, ou na fonte, se assenta na beira da fonte e fica aguardando, porque ele sabia que ele tinha um encontro marcado com alguém. E hoje, nessa noite, não é diferente. Jesus tem um encontro marcado na mesma fonte, no mesmo poço. Porque dentro de alguns instantes ia vir uma mulher e aquilo ali ia levantar alguns problemas. O primeiro problema era uma samaritana. E os judeus, o texto diz que eles não se davam com os samaritanos. Olha o verso número 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Ela achou que Jesus era judeu. Pelo jeito de falar, pelo jeito de vestir, né? Pedes de beber a mim, Jesus pediu. Que sou mulher samaritana, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela era uma mulher. Nos nossos dias é desafiador já. Em alguns lugares do mundo ser mulher, mas nos dias de Jesus ser mulher era um negócio perigoso. E ser mulher samaritana, que era o segundo problema, era pior ainda. Os líderes da igreja dos dias de Jesus, os fariseus, diziam assim: nós sabemos, dentro do contexto da lei mosaica, que a mulher no seu ciclo mensal
nos dias de Levítico, estavam proibidas de entrarem na igreja, as mulheres hebreias. Mas os fariseus dos dias de Jesus, eles falavam assim, que a mulher samaritana, ela já nascia impura desde quando nascia, desde neném. Então ela já estava proibida de entrar na igreja desde pequenininha. Não tinha conversa. E Jesus vai se conversar com essa pessoa, mulher samaritana. E ela fala, não sei o que você está pedindo. Outro problema que ela falou assim, olha, você está pedindo para mim, porque um judeu fazia tudo, menos pedir um favor para o samaritano. Você não pede favor para o seu inimigo. Se você tiver que fazer uma coisa, você vai ler quanto que custa. Eu faço questão, eu te pago quanto que é esse balde de água. Mas eu não quero ficar devendo nada para você. E Jesus falou, tu sou judeu, pedes para mim água, que sou mulher, ainda sou samaritana. Os fariseus de Jesus não andavam na rua, ou não conversavam, nem com suas próprias esposas. Entende? E Jesus não tem cultura, né? Ele não vai pela opinião dos outros. Porque se ele fosse coitado de mim, né? Se ele fosse pela opinião dos outros, como é que eu estaria aqui, né? Ele não se prende à cultura de ninguém. Isso eu vou conversar com ele. Estou a fim de conversar hoje com o mulher samaritana. Nem que para isso eu tenho que caminhar meio-dia no sol da Palestina. Ele se assenta e começa a conversar. E ele estava realmente com sede. Jesus naquele momento tinha sede física, sede de fluido, né, de lubrificante para os ossos. Né? Tinha feito uma caminhada de algumas horas no sol. E o sol da Palestina é terrível. Né? Só que ele sabia que a pessoa que estava aguardando o encontro pessoal com ele tinha sede de outra coisa. Tinha sede de beber de uma outra fonte. De uma fonte que era Jesus que tinha, e que se ela bebesse, ela nunca mais ia voltar a ter sede. Verso de número 10. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Água viva. Poço de Jacó, hoje, ele está na cidade da Palestina, na cidade de Nablus. Ó, esse é o Poço de Jacó. Essa é uma foto atual, eu consegui na internet, né? Esse aqui é o poço, tem o... como é que é o nome? Como é que é? Saril, né? Saril, nós conhecemos por saril, né? Tem o saril, você joga o balde, né? O saril desce lá, o balde tem um peso, né? Ele vai descer e você vai puxar e o poço está lá. Então tem o poço, o saril, o balde, né? Esse poço tem uma curiosidade bem interessante. Hoje a água está desse ponto menos 30 metros. Hoje em dia, por quê? Porque o relevo mudou, foram muitas guerras, muitas pessoas invadiram a Palestina e hoje ele se encontra nessa situação. Mas ele não está assim na beira da rua, ele está numa cripta dentro desta igreja aí. Esta é uma igreja anglicana, então se algum dia onde nós pudermos ir lá, a gente vai conhecer. Marca lá no seu pacote turístico, você vai conhecer o Poço de Jacó, você visita essa igreja, desce no subsolo, desce nessa cripta e lá você tem o poço. Aí, opa, pelo menos. E está ali a foto bem pertinho do poço. Você tem o balde, os turistas e os viajantes podem tirar a água e beber ali com a canequinha ali. Mas só que essa água tem um problema. Essa água tem um problema. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele falou do problema dessa água. E o problema está no verso número 13 do livro de João. Afirmou Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Então, se você for lá, beber um pouco desta água, você vai sentir sede novamente. Jesus, mas eu tenho uma água, que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. Agora, Jesus, amém, não. Jesus não estava falando de sede física. Aquela mulher nós conhecemos a história dela. E Jesus agora vai naquela pergunta, né, que é mudar
o rumo da conversa. Então, assim, onde está o teu marido? Aí surge o terceiro problema. Ela era uma mulher samaritana adulta. Um homem nos dias de hoje jamais ia conversar com uma prostituta. Até hoje você vê os homens aí na rua conversam com as prostitutas aí, né? Mas nos dias de Jesus isso era impossível. Um homem de bem conversar com uma mulher que já teve 5. E Jesus falou assim, ela falou, não, eu não tenho marido. Você respondeu bem. Porque você teve 5 que tem lá na tua casa, não é teu. Aí nessa hora ela percebeu com quem estava. Essa mulher, a sede que ela tinha, era sede de graça. Sede de perdão. Onde nós temos procurado saciar a nossa sede? Porque existem sedes no mundo que a água não sacia. Jesus disse, essa água é boa, mas você vai ter sede de novo. Eu tenho uma água que vai poder, você nunca mais vai sentir sede. Ele sabia que o problema da mulher samaritana era sede de perdão. Ela não se sentia perdoada. Isso não é nada. 5 relacionamentos frustrados. E sair de relacionamento frustrado é um negócio que só quem viveu pode contar. Ela era desacreditada. Sabemos que ali ia buscar água no meio-dia não era o melhor horário, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Sabe quando você não quer conversar com ninguém? Você não quer ver ninguém? Ela vivia essas coisas, não quer ver ninguém. Vou meio-dia lá porque não tem ninguém lá. Sol de rachar uma mão, né? Só vai ter eu lá pegando água. Não preciso dar satisfação para ninguém. Mas Jesus estava. E Jesus vai dizer, olha, se você beber esta água viva que eu te dou, vai sair de você um rio de água viva. E esse rio vai inundar a cidade de Sicar. Amém, né? Vai inundar o bairro do Sítio Cercado. E pessoas serão transformadas. E pessoas terão a sua sede saciada. No livro Desejado de Todas as Nações, do capítulo 19, um parágrafo diz assim: aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede novamente. Por toda parte estão os homens descontentes, anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade espiritual. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo necessita é Cristo, a divina graça que só Ele pode comunicar. A água que Cristo oferece é uma água viva, uma água purificadora e revigoradora. A água, ela tem, a água viva, né? Além de matar a nossa sede de perdão, ela é uma água que purifica. E purificação, no contexto espiritual, muitas pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Porque quando você está sendo purificado, você tem que abandonar algumas coisas que você até gosta. Purificação é você abandonar velhos hábitos. 5 homens. Ela tinha um hábito. Jesus deu água viva e ela abandonou, porque ela foi purificada. Ela não sentiu mais sede de perdão e abandonou. Passou pelo processo da purificação. Somente Cristo pode satisfazer as necessidades mais profundas da nossa alma. Até porque a água que Ele oferece não é apenas uma água que sacia, mas é também uma água que purifica, e é uma água que transforma, e é uma água que jorra para a eternidade. Qual é a sua sede? Existe uma sede pior do que a sede física. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com ela. Como você tem tentado saciar a sua sede? Aí você pode achar a lâmpada acesa que eu vou ler daí, tá bom? Senão eu não vou conseguir aqui daí. No dia 29 de agosto de 1960, essa história é uma história que eu conheci há algum tempo, né?
É uma história boa porque ela é dia 29 de agosto, né? É o dia em que eu nasci, o ano não é o mesmo. Eu nasci há 8 anos depois, mas o fato é que no dia 29 de agosto pode descongelar aí, de 1960, este homem de chapéu aqui, ele chamava-se Milton Terra Verde. Ele e o seu cunhado Antônio Augusto pegam esse pequeno avião Cessna 140 e eles partem da cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e o destino final era a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Colômbia. Era para ser uma viagem de um pequeno negócio que eles iam fazer lá, eles iam buscar, na verdade, um outro motor para uma aeronave que tinha um preço bom lá, mas eles não iam aproveitar para descansar. Como o Cessna é um avião de autonomia bem pequena, eles foram parando dentro do Brasil em alguns aeroportos, e a última parada que eles fizeram em solo brasileiro foi na cidade de Corumbá, no Mato Grosso. Lá eles pegaram alguns galões, abasteceram o avião, reabasteceram o avião, e encheram aqueles galões com gasolina, e dali em diante eles iam descer em algumas fazendas, já na Bolívia, onde tinham pequenas pistas, reabasteceriam o avião e continuariam a sua viagem. Por motivos desconhecidos, assim que eles levantam o voo da cidade de Corumbá, eles perdem a rota inicial e acabam se desviando um pouco à esquerda do trajeto inicial que eles tinham escolhido. Fato é que eles ficam totalmente perdidos na floresta amazônica do lado da Bolívia. E depois de algumas horas voando, não conseguiam um lugar para aterrissar. Eles tinham apenas mais 5 minutos de gasolina. Eles quase que por um milagre encontram uma pequena clareira no meio da floresta. E Milton Terra Verde, com algumas dificuldades, consegue descer esse pequeno Cessna nessa clareira. No dia 29 de agosto de 1960, às 5h15 da tarde, eles conseguem descer nessa clareira. E ele escreve num pequeno pedaço de papel que tinha na gabine o primeiro relato dos próximos 70 dias que eles iam viver enclausurados naquela clareira. Ele escreveu o seguinte: segunda-feira, aterrissamos nesta clareira às 17h15 no dia 29 de agosto de 1960. Estávamos com pouca gasolina. Somente mais 5 minutos de voo. Fazia uma hora que procurávamos um lugar para descer. Passamos maus momentos. Graças a Deus estamos bem. Logo escureceu, tínhamos somente 2 coisas em mente: nossa família e a possibilidade de decolar no dia seguinte. Como eu disse, ele não sabia, mas esse era apenas o primeiro dos próximos. Conseguimos aqui? Nos próximos 70 dias. Eu só vou mostrar aqui, porque esse aqui está lá no livro, né? Ele vai descongelar. Hein? Consegue? Os recortes onde ele ia ali. Ele achava revistas, pedaços do próprio mapa de voo, né? E ele começou a escrever nos cantos ali com a própria letra alguma coisa que ele achava interessante no decorrer da experiência que ele estava vivendo. No segundo dia, às 10h30 da manhã, ele escreveu: tentamos decolar, mas não conseguimos. O capim está muito alto. Tentamos encontrar água, mas foi inútil. Temos muita sede. No terceiro dia, ele escreveu: 31 de agosto de 1960. O dia amanheceu nublado. Estamos pedindo a Deus que mande chuva. Não sentimos fome, mas a sede é desesperadora. Temos fé em Deus e cremos que não merecemos uma morte tão estúpida. Nossos pensamentos são somente nossos filhos,
nossas esposas e em nossos pais. No dia seguinte, Milton escreveu: dormimos pouco esta noite, amanhecemos mais fracos. Não nos conformamos com essa situação. Pensamos que ninguém no mundo merece uma morte como esta. Morrer de sede deve ser a pior coisa do mundo. E os dias foram se passando. No 7º dia ele escreveu assim: há 150 horas estamos nessa agonia. Não estamos mais existindo. As nossas forças estão nos abandonando. A única coisa que está evitando o nosso suicídio é a fé em Deus e a vontade de ver os nossos familiares. 2 dias depois ele escreveu assim: dormimos mais ou menos. Sonhei muito com água esta noite. Estamos mais fracos. O dia promete fazer muito calor. Já tentei beber urina, mas não consegui. Mais tarde do mesmo dia, ele escreveu assim: o calor foi insuportável. O Augusto, o meu cunhado, estava com muita sede e, desesperado, tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água pura. No dia seguinte, ele escreveu assim: se fizer o calor que fez ontem, não resistiremos. Já fazem 9 dias e 9 noites que não bebemos água. Não comemos nada. Dormimos muito pouco. Como se acabam as ilusões de um mundo. Hoje, para mim, 1 litro de água, que é a coisa mais barata que temos, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Se Deus nos der uma nova chance, seremos mais humildes. Queremos apenas um prato de comida e água. Água em abundância. O carinho da esposa e dos filhos e dos familiares. Horas mais tarde ele escreveu: a tarde fez muito calor. O Augusto está delirando. Creio que ele não resistirá. No dia seguinte, o Augusto faleceu e ele escreveu assim: meu cunhado me deixou só. Que desespero, meu Deus. E a narrativa ela continua. Na segunda-feira, dia 17 de outubro, ele escreveu assim: hoje meu filho completa 7 meses. Deve estar muito bonito, já com os dentinhos crescidos, deve estar gatinhando. Ele coloca 50 dias de tormento. Terça-feira, dia 18. Hoje levantei, olhei para cima e, devido à fraqueza, desmaiei. 51 dias. A partir daí, os desmaios se tornam mais frequentes na vida deste homem. Na sexta-feira, dia 28, ele escreveu: papai, há 2 meses que estou nesse sofrimento. O Senhor é a minha única esperança. Vem logo, estou muito fraco. Já há 61 dias que este homem estava perdido na floresta. A família no Brasil já tinha mobilizado todas as autoridades da aeronáutica do Brasil. Informação que tinha que eles tinham passado por Corumbá. As autoridades bolivianas gastaram um pouco mais de tempo para agilizar a procura. Mas o fato é que eles não estavam na rota. Ninguém conseguia encontrar esse pequeno homem. Família desesperada, e eles também, também estava na agitação. Sexta-feira, dia 4 de novembro. Papai, estou perdendo as forças. As minhas esperanças estão chegando ao fim. Minhas vistas estão fracas. E finalmente, no dia 6 de novembro, Milton escreveu: hoje faz 70 dias que sofro aqui. Minhas forças se acabaram por completo. Minhas reservas de energia se esgotaram. Minha pele está ficando roxa. Creio que está chegando ao fim. Lutei, sofri muito para resistir, mas tudo tem o seu dia. E lá no livro diz que antes dele colocar o ponto final nessa última frase, ele, sentado no banco do piloto, ele descansa sobre a mão esquerda. Ainda levariam mais 3 meses até que eles fossem encontrados. E essa história viesse à tona por meio dos diários de Milton. Mais tarde, foi publicado um livro que se chama
O Diário da Morte e a Tragédia do César 140. É um pequeno livro, mas vale a pena ler. No ano de 2001, a empresa TAM, na cidade de São Carlos, tem um museu que chama-se Asas de um Sonho. E o pequeno César ele foi resgatado lá da floresta boliviana e está lá, para você poder conhecer a história desses dois homens. Qual é a sua sede? Qual a sede que você está sentindo? Existem sedes na vida que a água não sacia. Que a água não mata. Aonde você tem procurado saciar a tua sede? Você não está? E nós vamos lá, muito bem. Esse aqui. Jesus, há 2000 anos atrás, tinha um encontro marcado no curso. A pessoa do encontro não sabia, mas ainda é Deus. Vai saber. Você vai passar ali. Estou a fim de passar. Estou a fim de precisar de sacar hoje. Eu encontro com alguém na beira de um curso. A semana toda foi no curso. Eu não sabia, mas era no curso que ela ia encontrar água. Hoje nós também sentimos sede que a água não. Bebemos água e a sede continua. Sede de perdão. Sede de melhorar os nossos relacionamentos. Sede de ser aceito por uma sociedade que não consegue compreender. Tem dia que parece que está todo mundo contra você. Inclusive na igreja. Parece que na família tem gente que está jogando contra, né? Que marcar gol contra. Né? Sede de graça. Sede de água viva. Dá-lhe água viva. Senhor Jesus, hoje Ele está na mesma fonte, disposto a saciar a nossa sede. E nós seremos um rio caudaloso de água. Amém? Vamos conversar com o Senhor. Feche os olhos. Pai querido, nessa noite tão especial onde ouvimos a Tua voz, que através da experiência da Samaritana, ela teve a sua vida transformada porque bebeu da fonte que satisfaz plenamente. Hoje, Pai querido, nós, na nossa caminhada, às vezes procuramos matar a nossa sede em fontes que não satisfazem. E sabe o que acontece conosco, Pai? Ficamos frustrados. Ficamos frustrados com o mundo, com as pessoas, com a igreja. Mas somos nós que bebemos da fonte errada. Ensina-nos, Pai, a irmos ao curso. Sabemos que Tu lá tem um encontro marcado no caminho de nós. E o Senhor vai nos dar a água que satisfaz. A água de perdão, de graça, de aceitação. A água de ter os pecados perdoados. A água da purificação, de abandonar os nossos pecados. Pai querido, fica conosco. Transforma a nossa vida, porque nós confiamos no Teu sacrifício naquela cruz, Senhor, que foi suficiente para nos remir de nossos pecados. Fica conosco, porque em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.